Bom dia. Saudade, né? Já mais de uma semana. Quero pedir primeiro perdão porque eu não estava bem. E como eu já falei, eu não quero trazer algo de mim mesma, mas eu quero estar sempre buscando no Senhor alguma coisa que primeiro ministre a mim e depois ao Senhor. Fale com quem vê o vídeo, né? Com quem estiver assistindo, me acompanhando. E essa semana eu tive uma experiência muito boa, né? Porque eu estava saindo do culto e uma pessoa que eu nem imaginei que estava me seguindo e ela falou: onde está seu vídeo? Eu não vi, eu estou esperando. E aí eu pude explicar para ela e ela falou: não, então pelo menos avisa, né? Aí eu falei: nossa, é mesmo, eu não avisei. Mas hoje eu acordei com uma notícia maravilhosa. Na verdade, eu acordei com o Zap e eu fui ver o que era, e era foto de uma grande amiga minha. E era foto do casamento dela. E graças primeiro ao Senhor e depois eu digo que a ela foi o meu cupido, né, com o meu esposo. Foi ela quem estava sempre ali nos ajudando desde o primeiro encontro. E ela foi uma parte muito especial, né? Ela faz parte da nossa vida. E hoje ela me mandou umas fotos e para vocês terem ideia, eu tenho agora em novembro 17 anos que eu estou casada, né? E antes disso Deus já tinha promessas na vida dela. E essas promessas demoraram um pouquinho para acontecer. E hoje, quando eu recebi aquelas fotos, ela tão feliz se casando, né? Ontem. E Deus tirou ela daqui e levou ela para a Alemanha e ela está se casando, se casou lá. Que coisa tremenda. E aquilo, meu coração ficou jubiloso, sério, porque eu falei: Deus, como o Senhor faz, quanta coisa aconteceu nesse período na vida dela. Quantas voltas, né? E se cumpriu. E o que eu quero falar hoje um pouquinho eu tô com água porque minha garganta ainda dói muito. É exatamente isso, o tempo da promessa, né? E para nós mulheres, nós somos naturalmente ansiosas. A mulher é mais ansiosa do que o homem. Eu acho que o homem ele é mais tranquilo. Eu acho que ele tem até mais facilidade de esperar as promessas de Deus do que a mulher, né? Eu vejo dessa forma. E essa época de promessa, a gente recebe uma promessa e aquilo é tão maravilhoso, né? Quando você recebe uma palavra de Deus, ou você sozinho na sua devocional, no seu tempo com Deus, e quando você recebe uma promessa de um profeta de Deus que chega para você e fala: olha, Deus está me mostrando isso, Deus está falando comigo, isso vai acontecer. E a gente pega aquela palavra e a gente fica tão feliz, mas a gente, muitas vezes, na hora que você recebe a promessa, a última coisa que a gente pensa é: quando? Porque quando você recebe a promessa, a gente tem aquela ilusão que, opa, é daqui a um ano, é daqui a 6 meses, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus ele é muito diferente do nosso, porque até a promessa tem um percurso, tem um tempo que Deus vai nos preparar para receber a promessa, e isso é muito difícil da gente entender. Eu estava lendo hoje de manhã e vendo sobre promessas, tempo de promessa na vida de algumas pessoas que hoje em dia a gente fala assim: uau, que homem tremendo, ó, que história linda. Mas a gente não sabe o que eles passaram. Davi foi ungido, um garoto, ele ainda era muito jovem quando ele foi ungido. Ele tinha em torno de 17 anos quando ele foi ungido rei, né, por Samuel. Quantas coisas aconteceram na vida de Davi? Quantas coisas aconteceram nesse percurso, né? Davi poderia ter colocado: uau,
hashtag rei, agora sou rei, porque fui ungido na frente dos meus irmãos, todo mundo tá vendo. Então vocês viram, não mexe comigo não, que eu sou o futuro rei. Não, Davi se manteve na posição de que ele era. Ele era servo, ele servia o pai, ele servia a família, ele já era ungido rei, mesmo assim ele pegou lá o jumentinho e foi lá diante daquele exército levar comida para os irmãos dele. Mas ele era rei, né? Ele era ungido rei. Mas não, ele se manteve, ele soube esperar o tempo de Deus, né? Não é exatamente sobre Davi hoje que nós vamos falar, que eu quero falar, na verdade, mas é o quanto o tempo levou até Davi se tornar rei. Quanta coisa no caráter de Davi foi trabalhado, a fidelidade, como nós já falamos aqui, a posição de Davi, o compromisso dele com Deus em dizer assim, olha, Senhor, como diz nós citamos no Salmo 119, verso 173, ele falou, olha, eu escolhi te obedecer, um padrão de vida. Muitas coisas aconteceram na vida de Davi até chegar a ser um rei. Até ali ele era um tocadorzinho que tocava para o rei, que ele já sabia que era rejeitado por Deus, mas tinha o óleo. Até ali, ele estava vivo. E José, o sonhador José. José, quanto tempo levou também? José foi vendido com 17 anos, se tornou governador aos 30. Parece que é pouco, uau, hoje eu tenho 17, com 30 anos, eu já sou presidente do Brasil, eu com 30 anos eu já vou ser um senador, um governador, parece? Isso parece que é uma trajetória rápida, mas isso é rápido se você estiver no conforto da tua casa, fazendo sua faculdade, talvez se casando, vivendo uma vida tranquila. Aí você esperar dos 17 se formar, fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, e aí me formei, fiz ciências políticas e agora vou ser governador. Aí é tranquilo de esperar, mas você esperar sendo faxineiro, sendo um presidiário e sendo tudo injusto com você, tudo foi injusto. Ele não atacou aquela mulher, ele foi esquecido na prisão quando ele foi lá e ajudou aquele copeiro, revelando o sonho. Ele passou só por injustiça, mas Deus estava trabalhando o caráter dele. Algumas coisas, talvez muitas coisas José tinha que aprender, né? Ele tinha que aprender para perdoar os irmãos dele, né? A falta da família. Talvez ele viu que era mais fácil perdoar do que ficar longe da família. Também o caráter dele, com certeza, foi trabalhado, né? Porque muitas vezes eu posso estar errada, mas eu penso que eu não estava lá, eu não vi como foi que José chegou para os irmãos para contar o sonho dele. Então ele era o filhinho do papai, ele era o protegidinho do papai, ninguém sabe como é que José chegou lá. Como é que José falou para esses irmãos, olha, eu tive um sonho que todo mundo se curvava, porque eles entenderam que quando aqueles feixes se inclinavam, quando o sol, a lua se inclinaram, que isso? Como foi que ele falou? Será que ele não tinha um pouquinho de nariz em pé? Será que ele não tinha... O caráter dele foi trabalhado naquele tempo lá. Lá no Egito o caráter dele foi trabalhado. Porque a gente fala o que a gente quer. Então a gente pode só falar que José foi todo bonitinho. Mas José tinha algo para aprender. Todos nós temos. A palavra de Deus fala que aquele que diz que não erra, que não peca, já está pecando. Então teve muito que aprender. Teve muita coisa para aprender ali dentro. Outro exemplo de tempo, Abraão. Quanto tempo levou da promessa? Foram 25 anos. 25 anos até o cumprimento da promessa. Será o que Abraão tinha que aprender nesse tempo? Né? Então, assim, primeiro lidar com
a esposa ela era mais imediatista que ele, porque com 10 anos da promessa, ela falou: deixa eu ajudar aqui nessa promessa. Será que a gente está tentando ajudar Deus? Não adianta. Você tentar, eu vou dar uma mãozinha para Deus. A gente vai se desviar, vai mudar o tempo, vai criar problema, tentando ajudar Deus. Eu não sei qual que é a tua promessa, eu não sei o que você está esperando, eu não sei se você está esperando ser promovido no emprego, e aí de repente, deixa eu ajudar Deus aqui, queimando o filme do meu colega de trabalho para eu subir. Eu não sei se é pisando em alguém porque eu tenho promessa de subir, então, olha, cuidado, eu sou servo de Deus, você é um pecador, e eu não sei o que você está fazendo, eu não sei se você está tendo um namoro e você está dizendo assim: olha, eu tenho promessa de Deus que eu vou me casar logo, então deixa eu fazer tudo aqui, eu vou casar mesmo. Então, pula etapas. Durante o tempo da preparação até a promessa, eu sei que existe etapas, não pule etapas, não pule a etapa da sua vida. A promessa, ela vai se cumprir, mas não pule. Não seja ansiosa, não seja louca, como foi Sara. Olha, até hoje aquele povo tem problema. São duas nações brigando até hoje, porque ela foi dar uma ajudinha, ela pulou uma etapa, ela não descansou, ela não esperou. Eu não sei o que Deus tinha que tratar com ela e com Abraão. Abraão, por ser um homem mais sério, se Abraão tinha uma promessa de Deus, ele tinha que ter falado: você tá doida? Deus falou que ia dar um filho para mim e para você. Deus não falou: olha, eu vou dar um filho com a escrava. Não, ele não tinha dito isso. O que Abraão tinha que aprender? A tomar posição. E ele continuou, porque ele não aprendeu nesse tempo, tanto que quando ela falou: despede Agar, manda embora, ele fez isso. Ele não pensou no filho, era filho da escrava mesmo, não era o filho da promessa, mas ele simplesmente despede aquela mulher, que isso é um outro assunto, enche aquela mulher, aquele menino de ferida e fala: vai embora, porque o meu filho nasceu. Misericórdia, que coisa terrível. Era um homem manipulado pela mulher. Vai, faz, deita com ela, não deita. Quem era? Que posição é essa? Então tinha algo que Abraão tinha que aprender ali. E ele não aprendeu. Ele foi um homem tremendo, mas eu vejo que nessa área não. Então, a gente que é mulher, como eu falei no princípio, a gente quer ajudar, a gente quer fazer. Mulher impaciente. Você que é mulher que está assistindo, não seja impaciente. Eu já fui muito impaciente. Não me lembro de tentar ajudar Deus, mas no percurso eu me zanguei, no percurso eu murmurei, no percurso eu fiquei muito chateada porque demorava, e muitas coisas ainda estão demorando muito. Mas eu sei que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Assim, a gente tem que aprender como Davi fala no Salmo 40, verso 1, esperei confiadamente, algumas traduções fala pacientemente no Senhor. Eu esperei e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Confia. Eu e você precisamos confiar que aquele que prometeu, ele vai cumprir. Assim como ele prometeu um dia quando nós estávamos naquela igreja, na nossa igreja, bem no começo. Gente, isso tem praticamente 20 anos quase. Quando uma pessoa chegou e falou para minha amiga: eu vejo você no avião, eu vejo o seu futuro. Quanta coisa se passou. E hoje ela está lá na Alemanha. Hoje ela está lá com a família dela. Deus tirou ela daqui, colocou um homem de uma outra nação, mas cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa, ele cumpre. Aqui em Gênesis 21, no verso 1, falando do nascimento de Isaac, diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido.
Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. E a primeira vez que Deus prometeu, ele não disse um tempo. Da segunda vez, quando ele visitou Abraão, foi quando ele deu o tempo. E aí ele falou, daqui a 1 ano. Mas até lá Deus só tinha prometido. Eu não sei se Deus não disse para você, como não disse para mim o tempo. Mas a palavra diz, e Deus cumpriu o que prometeu. Assim como ele cumpriu com a vida de Sara, ele vai cumprir com a minha. Ele vai cumprir com a sua. Não pense que você é diferente, que você não é porque você não é um personagem da Bíblia, você é personagem da história de Deus, você é filho de Deus, eu sou filha dele. Nós só precisamos crer, como disse Davi, confiadamente no Senhor. Se o Senhor disse para você, olha, você e sua casa servirão ao Senhor, grude nessa promessa, mesmo que seu marido está ali odiando Jesus Cristo, bebendo, caindo de bêbado, você tem promessa. Eu te farei mãe, você vai ser, eu não sei como, mas você vai ser. Se não for de filhos carnais, você vai ter filhos espirituais, que foi o que aconteceu comigo, mas ele vai fazer. Se ele diz que você vai ser grande, você vai ser grande, mesmo que hoje você esteja só na limpeza. Só que você ainda está ali, você tem que aprender alguma coisa, até você se tornar chefe, até você se tornar grande. Eu não sei o que você tem esperado em Deus, mas eu sei que nós temos um Deus fiel e Ele zela pela palavra dEle. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Lúcia, está demorando demais, dói, a espera dói. Esse tempo de espera dói mesmo, é cansativo mesmo, é sol quente na cabeça e areia quente nos pés, dói, é cansativo. Ele vai cumprir, ele vai, eu creio, porque a nossa única esperança é essa, é nele. A gente não tem para onde ir, para onde iremos, nós não temos, como disse Pedro, para onde eu vou? Só o Senhor tem essas palavras de vida eterna, eu só posso confiar em Ti. Então não se desespere, não desista, não ajude Deus, não pule etapas, confia. Durante esse tempo adora, durante esse tempo espera no Senhor adorando, louvando, glorificando, sendo exemplo para quem está do seu lado, como foi José. Vai aprendendo, vamos aprendendo, vamos pedindo ao Senhor força, para que durante esse percurso, esse trajeto, Ele esteja conosco o tempo inteiro. Para que a gente se sinta mais confortável. Senhor, vem ser aquela coluna quando tiver tudo escuro. Vem ser aquela nuvem quando tiver pegando sol na minha cabeça, Senhor. Sabe? É a companhia do Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda. Nós temos um ajudador. Jesus Cristo voltou para o Pai, mas Ele deixou um ajudador. Então, que essa palavra, que a gente possa pensar, refletir nela durante esse dia. Tenta trazer à memória aquilo que te traz esperança. A palavra de Deus diz, traga a memória, eu quero trazer a memória. O que me dá esperança? Se você não está vendo nada, segura em alguma coisa, porque eu sei que se você está aqui hoje, vivo, acordou, estou respirando, estou bem, já é um milagre de Deus. Então creia, vai lembrar do que Deus já fez, vai lembrar de onde Ele te tirou, das maravilhas que Ele já fez na tua vida, ontem, anteontem, ano passado, Ele fez, Ele se renova todas as manhãs a misericórdia. A misericórdia dele sobre a nossa vida se renova cada manhã, cada nascer do dia, cada pôr do sol, quando você vai dormir e fala, Senhor, o Senhor me guardou durante esse dia. Segura nisso, segura na fidelidade dele, no amor dele, no sacrifício de Jesus Cristo. Isso nos dá força. Que o Senhor te abençoe, que você tenha essa força de esperar confiadamente no Senhor.
pacientemente no Senhor. E a gente se vê bem rápido, tá bom?